Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com você no dia de hoje. É com muita alegria que nós estamos chegando com mais um programa Renovo. Programa que tem o objetivo, a missão de trazer à sua vida o refrigério, a paz, a alegria que só o Senhor Jesus podem dar a você. E no programa de hoje nós preparamos um conteúdo abençoador para fortalecer a sua fé, para alentar o seu coração. Você vai ouvir uma pastoral com o nosso pastor presidente, o pastor Célio, uma palavra que edifica a sua vida, que nós estivemos ministrando em uma igreja abençoada, e ainda testemunhos para fortalecer e encorajar a sua jornada. Eu quero te convidar a ficar conosco, a avisar alguém que o nosso programa está entrando no ar, para que essa pessoa possa, juntamente com você, ser abençoada. E fique conosco, o nosso programa está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o Reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado José. José era filho de Jacó e ele era filho de Raquel também, a esposa amada de Jacó. Porém, José não teve uma jornada tão simples. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, e lá, dentre muitas outras coisas, ainda foi preso por uma coisa que ele não fez, acusado de um abuso sexual, de uma tentativa de sexo ilícito, algo que José não tinha percorrido, mas Deus tinha planos com a vida de José, diz o livro de Gênesis.
E depois de que tudo isso se passou, José se tornou o governador do Egito, dono de toda a circunstância, planejador de toda a administração daquele grande império. E aí, ainda no final das contas, o Senhor trouxe à tona toda a história de mentira com seus irmãos, e José ainda pôde abençoar o seu pai em vida. Sabe o que eu quero deixar para você com a história de José no dia de hoje? Deus sempre tem planos ao nosso respeito. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Ele determinou e planejou todos os nossos dias quando nenhum deles havia. E o apóstolo Paulo ainda nos afirma aos Romanos que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida abundante aqui nessa terra. E Ele tem projetos para você até que isso aconteça. Mas, não poucas vezes, antes de que a promessa do Senhor se cumpra, antes de que você experimente o melhor de Deus, antes que você chegue a usufruir da vontade boa, perfeita e agradável a Deus, alguns percalços atrapalham o nosso caminho. É uma decepção, uma humilhação que você sofre, alguém que te trai, algo que foge dos planos que você fez. Mas, meu irmão, à luz da história de José, eu quero encorajar você, no nome de Jesus, a nunca perder a esperança, a nunca perder o foco, não da promessa, mas de quem fez a promessa. Porque o Deus da promessa, o abençoador, é maior que a bênção. Ele não perde o controle, ele não se esquece. A promessa dele ao seu respeito nunca caduca. Isso é comprovado na vida de José. Os anos se passaram, os irmãos dele até se esqueceram que ele existia. Mas o Senhor nunca se esqueceu da aliança que ele tinha com Jacó, um dos patriarcas, de abençoar e fazer dele uma descendência enorme. E isso incluía a vida de José. E o último segredo que eu quero deixar com você, que nós aprendemos com José. José, nenhum tempo, blasfemou ou duvidou do Deus a quem ele servia. Podia vir o transtorno que fosse, a tribulação que fosse, que José permanecia fiel ao Deus que tinha feito a promessa. Eu quero, em nome de Jesus, alimentar essa esperança no seu coração no dia de hoje. Eu não sei o que se frustrou na sua vida, o que se perdeu no meio do caminho, ou aquilo que não deu certo e por causa disso te gerou desânimo, quem sabe até uma doença psicossomática, uma depressão. Mas eu quero te lembrar que o Deus de José não mudou. Ele continua o mesmo. Ele trabalha em seu favor. Creia, avive a sua esperança e a sua fé no Deus que continua o mesmo, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor e será salvo você e a sua casa. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. A palavra do Senhor nos diz que existe duas casas. Uma que é firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Essa casa o vento pode soprar forte e ela jamais irá cair. E a palavra de Deus também diz que existe outra casa, que é firmada em terreno instável, em terreno arenoso. Nesta, quando o vento soprar, quando a maré bater, ela será desconstruída. Qual é a casa que você está edificando? Aonde você tem edificado os seus fundamentos? Na casa que é firmada na rocha vida, que é Jesus, ou na casa de areia que um simples vento pode derrubar? Reflita a respeito disso. Deus quer que você firme a sua casa no Senhor dos Exércitos. Deus quer que você firme a sua casa nas promessas de Deus. Fique firmes no Senhor. Eu tenho certeza que Ele te abençoará em todos os seus desígnios. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente.
West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807, 8, Banco Cicobi. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Palavra que transforma. É através do caráter, por exemplo, também que acontece cenas do tipo: você convive com uma pessoa 20 anos, de repente ela faz uma coisa e você fala: caramba, como ela foi capaz de fazer isso? Na verdade, você nunca conheceu a personalidade dela. Ela deixava você ver o que ela queria, que era o caráter. E temperamento nasce com você. Os nossos filhos nascem com temperamento. Eu tenho 2 filhinhas, como eu disse para vocês, Ana Luísa e Leonora. Ana Luísa tem 4 anos, a Leonora tem 3. A diferença delas é minúscula. Mas como elas são água e vinho. Como elas são distintas. Ana Luísa é moldável, é doce, tem um senso de arrependimento, tem uma vontade de se submeter. A Leonora, você olha para ela e fala alguma coisa, ela fala: Leonora, eu estou brava com você. Ela põe a mão na cintura e fala: eu que estou brava com você. Ela enfrenta, ela olha para o meu esposo que tem 2 metros e ela encara ele. E ela fala: papai, eu estou brava. E eu falo: Deus, põe o meu joelho no chão. Porque parece que quando a gente vem falar palestras como essa, a gente não tem problemas em casa, né? Na verdade, se a gente tivesse que viver tudo que a gente prega, eu acho que ninguém pregaria nunca nada. Todos nós estamos em obras, amém? Todos nós estamos caminhando no processo. Então eu tenho desafios imensos lá em casa que se chamam Ana Luísa e Leonora. Mas é preciso que você invista na formação da personalidade do seu filho. Porque passar com 7 anos já era. A Bíblia chama isso de idade da razão. E para a psicologia, para a psiquiatria, para as outras ciências, é nesse tempo que a criança absorve a maior quantidade de conteúdos. Para você ter ideia, uma criança até 12 anos tem condições tranquilas, se estimulada, de aprender até 6 idiomas fluentes. O tanto que a cabecinha dela está livre. Invista tempo no seu filho. Priorize coisas. Hierarquia. Coloque de fato o que é importante na sua vida no lugar certo. A nossa geração, ela sacrifica no altar das coisas urgentes, as coisas importantes. Nem tudo que é urgente é de fato importante. Já parou para pensar nisso? Nem tudo que você corre para fazer de fato tinha aquela importância. Valorize o que é importante, cuide dos seus filhos. Quer converter o coração dos seus filhos a você? Eu te disse que você precisa ter tempo para ele. Segunda coisa, para quem quer converter o coração do filho a você, você precisa ser exemplo para ele. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Você, pai, é um espelho para ele. A gente ensina muito mais com a vida do que com palavra. Na verdade, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma coisa é muito diferente da outra. Como os nossos filhos nos imitam. Às vezes um exemplo vale mais que 1000 discursos. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança onde? No caminho em que ela deve andar. Você sabia que tem uma diferença enorme entre no caminho e o caminho? Porque quem ensina o caminho... Onde que é a sede da Igreja Esperança? Ah, você vai naquela avenida de 2 pistas e logo você vai chegar do lado esquerdo. Você ensinou o caminho. Mas para você ensinar no caminho... Onde que é a sede da Igreja Esperança? Entra aqui que eu vou te levar até lá. Para você ensinar no caminho, meu irmão, você tem que estar nele. Só ensina a criança no caminho quem está nele. Não tem como você fazer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu posso, menino, e você não. E a criança interioriza esse esquema de malandragem, de ausência de absolutos. Vale uma regra para uns, não vale para outros. Vale para um membro da família, não vale para mim. Vale para o meu irmão, mas não vale para nós. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28:41, que quando os pais desobedecem a Deus, eles geram filhos para o cativeiro. Porém, quando eles consagram-se a Deus e colocam os seus filhos no altar de Deus, as brechas são restauradas e a nação é abençoada. Você pode dizer amém? Quando você fecha as brechas no seu lar, quando você, marido,
pastor da sua casa, assenta com a sua esposa ao redor de uma mesa, no sofá, na intimidade do seu lar, e decidem organizar a vida em família, brechas são tapadas e a nação é abençoada. Hey, nós somos responsáveis por uma geração que não vai viver. Tem gente que fala, a gente precisa cuidar da água, cuidar da natureza, porque a gente precisa preparar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu tenho dito nesse tempo que é o contrário. Nós precisamos preparar filhos melhores para o mundo. Esse é o nosso desafio. Porque um filho melhor, ele não desperdiça água. Um filho bem educado, ele preserva a natureza. Um filho que tem um pai como exemplo, ele respeita os mais velhos, ele ama a Deus. Ele não assenta no lugar errado no ônibus, ele não corta fila, ele não fura sinal, porque ele segue exemplo. O mundo pode esperar filhos melhores daqueles que você tem em casa. Pais, uma palavra para os homens agora. Você sabia que se você for pegar a identidade dos marginais que estão presos no CEPAIGO, meu esposo é policial militar, e durante 3 anos eu trabalhei com um projeto que se chamava Exército de Resgate, e nós evangelizávamos no CEPAIGO todos os sábados. E se você pega a carteira, a identidade daqueles jovens que estão presos lá, 88% daqueles rapazes não tem o nome do pai na certidão de nascimento e na carteira de identidade. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Você, pai, homem, você é responsável pela estabilidade do seu filho, pela razão dele, pelo equilíbrio dele, pela moral dele, até na vida da menina. A menina olha para o pai e ela projeta o marido que ela sonha. E ela acredita que aquele homem é o ideal daquilo que ela precisa. Mas aí, se ela chega em casa e vê você, pai, gritando com a sua esposa, se ela estiver sempre impaciente, se ela estiver sempre reclamando e ansioso, começa a crescer uma criança instável, carente, frágil, despreparada para a vida, contrária ao padrão de Deus, porque criança segue exemplo. O que seus filhos veem você fazer quando o problema chega na sua casa? Eles te veem orar, ou eles te veem bater em diversas outras portas? Uma cena que eu nunca me esqueço, há 15 anos atrás, aproximadamente, a minha avó, mãe do meu pai, foi acometida de um câncer, que a levou em 4 meses. E ela faleceu num domingo pela manhã, o velório dela foi no domingo à tarde, e quando nós saímos do cemitério, eram aproximadamente umas 5 da tarde, e nós entramos no carro, os meus pais, meu irmão e eu, e o meu pai, que tinha acabado de enterrar a mãe, virou pra gente, falou, quando a gente chegar em casa, a gente toma banho rápido, porque a gente vai ao culto. E a gente olhou assim, como assim? A gente vai ao culto, a gente está absurdamente em luto. E o meu pai, sem precisar que a gente falasse nada, ele respondeu, Deus não deixa de ser Deus. Ele continua merecendo a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor. Vamos chegar lá em casa e vamos ao culto. Eu nunca me esqueço, porque eu podia citar mais milhões de atitudes como essa dos meus pais. Mas eu me lembrei dessa agora. Mas isso me ensinou uma coisa em Deus, que a vida cristã é uma constante. Você pode dizer amém? Nós vivamos uma vida cristã de altos e baixos. Tem gente que qualquer coisa emburra. Qualquer coisa não vai para a igreja, qualquer coisa quer férias, qualquer coisa não quer emburra com o pastor, qualquer coisa não canta no louvor, qualquer coisa não lê a Bíblia mais. É uma geração que é fácil alvo para o Satanás, porque nós perdemos a constância em Deus. Mas a palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele é Deus para te livrar de toda, mas Ele quer ser constante na sua casa, na sua família. Os seus filhos acompanham um exemplo de constância na sua vida.
Ou você deixa de ir à igreja por causa do Jornal Nacional, por causa da corrida domingo de manhã, por causa do clube. E aí a criança entende isso, ou pior. Tem pais que fazem pior. Saem da igreja e o filho atrás, escutando. E aí o casal está na frente. Nossa, você viu o louvor hoje? Nossa, que canseira, toca a mesma música sempre. E o pastor fulano? Nossa, que voz enjoada, não aguento mais. Mesma mensagem. Nossa, e as cadeiras com a capa verde? Não gostei. E o menino atrás. E o menino escutando. E o casal comentando. Meu irmão, é a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, a hora que a gente sair daqui, vamos almoçar no restaurante ali? Só que é assim, a comida é fria, tem barata na cozinha, tem cabelo na comida, você vai? Nem o seu filho vai aprender a amar a igreja, se for esse o referencial que você der a ele. A igreja, meu irmão, é como a arca de Noé. A arca devia ser um processo complexo ali dentro. Noé, a mulher dele, 3 filhas mulheres, 8 pessoas, convivendo por mais de um ano ali, fechados. Convivência não devia ser fácil. Uma leve maresia que o dilúvio devia provocar, né? Uma maresia bem de leve, tudo caindo ao seu redor, tudo sendo destruído. Imagina o estômago que devia ficar. E para acabar de lascar, tudo quanto é bicho, fazendo cocô, xixi, miando, gritando, fazendo tudo quanto é coisa. Ei, mas apesar disso, a arca era o único lugar que garantia a vida. Assim é a igreja, meu irmão. Às vezes a convivência não te agrada. Às vezes o cheiro não é o que você queria. Às vezes algumas situações te dão náusea. Mas ei, se você não ama a igreja, você não vai para o céu. Seu filho precisa saber disso. É você quem tem que dar o exemplo. Quer converter o coração do seu filho para você? Seja exemplo para ele em tudo. Seus filhos te veem dizimando. Os seus filhos te veem respeitando a sua esposa, marido. Mulher, o seu filho te vê honrar o seu esposo. Ou é o contrário? Tem mãe que o menino chega e ela fala, tá vendo, isso é culpa do seu pai, esse homem não presta para nada, tudo que ele faz dá errado. E você começa a plantar isso no coração dessa criança. E a criança olha para o pai e vê um coitado. E o contrário também é verdadeiro. Quantos pais falam na frente dos filhos, sua mãe é assim, ela é isso, ela é aquilo, não sei por que eu casei com essa mulher. E a criança filtrando, ei, quer converter o coração do seu filho a você? Quer converter o seu coração a ele, para que o Senhor não haja com maldição na terra? Eu te disse que em primeiro lugar você tem que ter tempo para o seu filho. Em segundo lugar, você tem que ser exemplo para ele. Terceira coisa, quer converter o coração do seu filho a você e o seu ao dele? Segura aí. Seja intercessor do seu filho. Você pode dizer comigo, eu devo ser intercessor dos meus filhos. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Se eu te perguntar qual foi a última vez que você dobrou os joelhos especificamente para interceder pelos seus filhos, você é capaz de se lembrar? Qual foi a última vez que você parou tudo e falou, Senhor, esse tempo é para eu interceder pelos meus filhos? A Bíblia diz que Jó, aquele lá que sofreu e perdeu tudo, ele fazia isso todos os dias. Ele ofereceria para o Senhor o sacrifício, para o perdão do pecado dos filhos. Outra coisa que Jó fazia era reunir os filhos. A Bíblia diz que Jó investia tempo em fazer com que os filhos estivessem sempre unidos. Nós vivemos uma geração de irmãos desunidos, famílias desintegradas, por causa de dinheiro, de herança, e fica sem conversar o resto da vida. Quem quer converter o coração do seu filho a você, tem que aprender a orar pelo seu filho. Meu irmão, antes de falar de Deus para o seu filho, fale do seu filho para Deus. Faça com que Deus conheça o seu filho através de você. Diga a Ele quem Ele é para você. Orar pelos filhos é uma missão que você e eu precisamos abraçar. Os nossos filhos precisam mais de Deus do que de conforto. Não abra mão de estimulá-los a desejar o Senhor, a amar a Ele. Pai e mãe, isso é feito juntos. Tirem um tempo para orarem pelos seus filhos.
na individualidade de cada um. Dobrem os seus joelhos e clamem a oração dos 4 Cs que eu falo. Você vai orar pelo caráter, pela carreira, pelo casamento e pelo chamado do seu filho. Caráter, carreira, chamado e casamento. Tem muito mais coisa para orar, mas esses 4 Cs, eles nos ajudam numa direção. Senhor, já guarda o casamento dos meus filhos. Já prepara a pessoa certa. É você responsável por orar por isso, Senhor. A carreira que ele vai seguir. Quer seja médico, engenheiro, advogado, do lar, motorista, o que for. Que a glória do Senhor se estabeleça na vida do meu filho, Senhor. Que o chamado que o Senhor tem para ele, que ele fale do Senhor onde ele for. Deus, e a carreira? Desde já eu quero abençoar a carreira do meu filho. Ore pelos seus filhos. Interceda, não é? Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus filhos e dá livramento. Amém. Tem pai que ora assim. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava lendo algumas cartas que o pastor Caio Fábio recebia. E dentre elas estava de um pai que tinha perdido um filhinho de 2 anos afogado numa piscina. E ele dizia assim para o pastor: pastor, como é que eu posso entender um Deus que todo dia, quando eu saía de casa, eu falava: Senhor, cuida do meu filho. E aí eu cheguei e o meu filho estava morto, afogado dentro de uma piscina. Eu demoraria horas se a gente fosse falar só sobre esse assunto aqui. Mas eu não estou falando da ineficácia da oração desse pai, não é isso. Mas quando nós entregamos de verdade o nosso filho para Deus, a gente sabe que Deus tem o melhor para eles. O melhor. Deus tem o melhor para o seu filho. Conheço casos de mães também que já perderam algum filho. E aí o filho está passando por uma situação extrema. E aí você diz algo para essa mãe do tipo: entrega seu filho para o Senhor. E ela vira para você e fala: não entrego não, já entreguei um e o que eu entreguei ele levou. Isso é contrário à palavra de Deus. Palavra que transforma. Eu estou na Igreja Cristo das Nações desde o início, porque foi através dessa igreja que eu me converti, que Deus alcançou a minha vida, através da liderança dessa igreja. O Senhor, Ele pairou sobre a minha vida de uma maneira e de uma forma incomparável. Então eu quero convidar você a estar participando conosco dos cultos, a visitar a Igreja Cristo das Nações, porque aqui há um Deus que cura, há um Deus que transforma e há um Deus que liberta. E nós estamos chegando ao final de mais um programa. O desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado com o conteúdo que nós preparamos para você. Nós temos um objetivo com o programa Renovo: lembrar a você que só existe um caminho que te leva de volta ao Pai. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós ousadamente mantemos esse programa no ar todas essas semanas, com o objetivo de alimentar a sua alma, de mudar a sua história e de auxiliar você nessa caminhada cristã. E eu quero orar com você no final do nosso programa, pedindo sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as suas gratidões, sobre os seus motivos, a bênção do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos até o Senhor em oração, para em primeiro lugar te agradecer pela vida, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado do mal o teu povo. Pai, existem pessoas orando comigo agora, algumas delas que já deixaram de sonhar por um motivo ou outro, Deus, por uma decepção, por uma traição, por uma perda financeira, ou Deus, por desgastes familiares. Pai, mas o Senhor sobre todas essas coisas é Deus. Como nós dissemos no início do programa, o Senhor estava com José dentro do poço, o Senhor estava com ele sendo vendido, o Senhor estava com ele na prisão e o Senhor estava com ele enquanto governador. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que continua o mesmo, que está com o teu povo independente da circunstância. Pai, te peço que o Senhor se revele
as pessoas que estão orando comigo agora, que elas possam sentir, Deus, o teu cuidado, o teu zelo e o teu milagre naqueles que nele necessitam. Nós oramos, Pai, já gratos, pela certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Que essa oração seja verdade na sua vida. Eu te espero aqui no próximo renovo, com mais do Senhor para a sua vida. Se assim Ele permitir. Meu irmão, que Ele te abençoe e que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tua presença é pra mim o oxigênio que me faz respirar, respirar. Tua presença é pra mim o remédio que não deixa o meu corpo